Hoje a gente vai falar sobre liberdade religiosa, só que o tema de hoje é responsabilidade individual, né? Nós temos também a participação do Paulo Henrique, e daqui a pouco ele também vai falar aqui um pouquinho com vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre responsabilidade individual. Depois da vinheta, a gente volta aqui com nossos estudos bíblicos. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Vamos lá. A gente vai se deter, o nosso estudo de hoje, a gente vai se deter em Mateus capítulo 23. Ali verso 8, verso 9, o verso 10 também, e também Romanos capítulo 14, que fala sobre a tolerância para com os fracos na fé. Romanos capítulo 14 e também Mateus capítulo 23. Eu quero começar aqui fazendo as perguntas. E a primeira pergunta eu mesmo vou responder, né? Nós tínhamos perguntas destinadas para o nosso amigo Everton, para o nosso amigo Edenilson também, né? Mas a gente vai tentar improvisar aqui, tentar responder as perguntas que eram destinadas para eles, mas infelizmente eles não puderam comparecer. Então, a segunda pergunta que eu faço, né? A primeira pergunta foi para o Paulo Henrique, né? O que é religião? Ele respondeu muito bem, né? O reconhecimento de Deus como objeto de culto, amor e obediência, né? Ele deu várias definições, né? Mas é basicamente isso, né? A outra pergunta que eu faço é: em assuntos religiosos, somente quem Cristo disse que devemos reconhecer como o Pai, né? Em assuntos religiosos, somente quem Cristo disse que devemos reconhecer como o Pai. Em assuntos religiosos, né? Porque quem lê esse verso aqui pela primeira vez, entende-se que a gente não deve chamar ninguém, nem aquele que gerou, de pai. Mas não é isso, basicamente isso, que Jesus vem nos ensinando. Por exemplo, Mateus capítulo 23, no verso 9, diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ou seja, nenhum sobre a terra a gente deve chamar de pai. E como é que fica aquele mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? O próprio Eliseu chamou o Elias de pai. O próprio Paulo se fez de pai, né? Quando ele chamou ali de filhos, a gente vai ver um texto aqui, né, que ele se refere, né, como fosse um pai, né, de seus conservos ali. Vamos lá. Aqui tem um questionamento que eu deixei aqui, né? Por que Jesus disse que não devemos ser chamados de rabi, ou mestre espiritual, né? Que quer dizer mestre espiritual, porque só Jesus é o nosso mestre. Mateus 23, 8. Quando ele próprio designou uns para pastores e mestre para cuidarem do seu rebanho, né? Então parece meio contraditório, mas a gente vai analisar aqui direitinho. Porque Jesus disse que a ninguém na terra deveis ser chamado de vosso pai, né? O texto que a gente leu aqui, quando ele mesmo pediu para honrar pai e mãe, né? Temos o texto que eu falei aqui para vocês, está lá em 1 Coríntios capítulo 4. O próprio Paulo falando, né? Ele se fazendo de pai espiritual ali dos seus ouvintes, né, dos seus conservos ali. Verso 14, né, do capítulo 4 de 1 Coríntios. Ele diz assim, ó: eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como meus filhos amados. Porque, ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho, né? Ele chama de filho, ele chama que gerou por meio de Jesus Cristo, né? Pelo Evangelho, né? E ele se coloca como instrutor, né? De Cristo, né? E ele pede para que vocês não tenham muitos pais sobre a terra, né? Então, o pai, nesse contexto aqui, é aquele que instrui, né? Aquele que está ali Ensina. para ensinar, né? Mas quando Jesus Cristo fala que a gente não deve ter ninguém como pai aqui na terra, é como um tutor, é aquele que realmente quer enredar,
né, a sua liberdade de consciência para fazer o que ele quer. Você está ali para instruir, você está ali para ensinar, mas você não está ali para obrigar ninguém a fazer o que você simplesmente quer que ele faça. Isso Deus deixou o livre-arbítrio, né? Deus deixou o livre-arbítrio, né? Então, você tem que, claro, obedecer às autoridades constituídas ali também na igreja, mas não, você não deve tomar ele como tutor, e sim Cristo, né? Ele como orientador, mas Cristo como o único em que a gente deve seguir e tomar como exemplo para a nossa vida, né? Lá em Mateus 23:10, né? Porque Jesus disse que não devemos chamar ninguém de mestre, quando ele próprio designou uns para apóstolos e outros para mestres. Você pode ver lá em Efésios 4:11. Então, isso aqui é um dos questionamentos, né, em que a gente também vai debater aqui no programa. E a próxima pergunta que eu faço é para o Leandro. Quando tentado a se prostrar e adorar Satanás, que texto da Escritura Cristo citou para justificar sua recusa de fazer isto, né? Essa pergunta eu mando para o Leandro, né? Quando tentado a se prostrar e adorar Satanás, que texto da Escritura Cristo citou para justificar sua recusa de fazer isso? Certo, Gris. Convido aos amados rádio ouvintes a abrir a Bíblia junto conosco em Mateus, capítulo 4 e o verso 10. E está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então aqui a gente vê, né, que só a Deus devemos adorar. Aqui fala da tentação do deserto, né, que Jesus teve. Que Satanás atentou ele, né, mostrou todos os reinos, né, que se ele se prostrasse diante dele, ele seria dono de todo aquele reino, né? Mas Jesus disse: só a Deus devemos adorar. E só Ele dará culto também, né? Muito bem, só a Deus a gente deve adorar, né? Outra pergunta que eu faço, eu vou pedir para que o Leandro pudesse também ler o texto aqui. Para com quem cada um é responsável nas coisas religiosas? Para com quem a gente é responsável nas coisas religiosas? Leandro, você pode abrir lá em Romanos capítulo 14 e o verso 12 e ler para nós aí. Romanos capítulo 14 e verso 12. Você está com o texto aí? Sim, Gris. Estou com ele pronto aqui, um gatilho. E nos diz assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então aqui o texto é bem claro, né? E cada um de nós dará contas, né, de todos os nossos atos que fizemos aqui na terra, daremos conta naquele grandioso dia. Pois é, né? Ele como o nosso instrutor maioral, né? O Deus das nossas vidas, né? É a ele que a gente vai prestar conta, não é? Não há nenhum aqui bispo, padre, né? O que se faz de apóstolo, né? Não é ele, né? Você pode respeitar, né? Você pode ouvir as suas orientações, mas no final das Desde contas, que esteja de acordo com a palavra de Deus. com a né? palavra de Deus, né? Então, e no final de tudo a gente vai prestar contas a quem? A Deus. A Deus, né? Somente a Deus. A outra pergunta, antes de eu partir para a próxima pergunta, eu vou ler aqui uma declaração que está dizendo assim: com isso concorda as palavras de Washington, né? Todo homem que se porta como um bom cidadão é responsável somente perante Deus por sua fé religiosa e deve ser protegido no culto a Deus conforme os ditames de sua própria consciência, né? Aqui foi Washington em resposta aos Batistas de Virgínia em 1789, né? Ótima descrição aqui sobre a liberdade de consciência, em que a gente deve somente a Deus, a gente somos responsáveis, né? Quinta pergunta. Portanto, em que posição se colocam aqueles que obrigam as pessoas a prestar-lhes contas em assuntos religiosos, né? Portanto, em que posição se colocam aqueles que obrigam as pessoas a prestar-lhes contas em assuntos religiosos? E aí, eles se colocam como o quê? Certo, Grace. E a resposta nós encontramos lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Coloca-se em lugar de Deus. Isso aqui é muito sério, né? Porque tem líderes religiosos, né, que querem se colocar
no lugar de Deus, né? Se acha no direito de até perdoar pecados, né? E o próprio Jesus diz que só tem um que pode perdoar pecados, né? Que Isso. é o próprio Deus. Então, alguns líderes religiosos querem se colocar no lugar de Deus, né? Isso é uma blasfêmia, né, perante Deus. Pois é, né? Eles dizem que não são Deus, mas quando eles fazem isso, é como se eles estivessem colocando-se no lugar de Deus, né? Se fazendo as suas obras, não, né, exprime as suas palavras, né? O que eles falam, né? Foi o que o próprio Satanás quis, né? Tomar o lugar de Deus. Isso, exatamente, né? Outra pergunta que eu faço é: por que Cristo disse que os homens não devem ser chamados mestres em assuntos religiosos, né? Porque Cristo disse que os homens não devem ser chamados de mestres, né? Chamados mestres em assuntos religiosos, né? Foi aqui que eu comentei com vocês, né? Lá de Mateus capítulo 23, versículo 10, né? Quando ele diz: não vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Cristo é o nosso mestre, né? Todo aquele, pois, que atua como mestre na igreja de Cristo ou exerce domínio sobre a herança de Deus, se coloca em lugar de Cristo, né? Então, aqui também é algo muito sério, né? A gente deve ter muito cuidado, né, de querermos se posicionar como mestres e tutores, porque a gente pode estar se colocando no lugar de Cristo, né? No Mateus, é bom, por isso que é bom a gente sempre ver o contexto, Leandro, porque muitas pessoas usam da palavra de Deus, usam textos fora do seu contexto, isolados, para apoiar suas ideias, né? Quando, na verdade, a gente tem que ler todo o contexto para saber, né, por que ocasião Jesus disse isso, né, essas palavras, né, em que momento, em que situação, em que circunstância, que a gente possa entender. Então, ali, os escribas e os fariseus, eles se colocavam, né, como os deuses, né, que mereciam as homenagens, os prestígios, né, em que eles colocavam cargas pesadas, né, para que os outros pudessem levar, quando eles mesmos não cumpriam com as suas próprias palavras, né. Eles oravam tudo, devolviam seus dízimos, suas ofertas, faziam orações extensas ali, né, se vestiam, né, as orlas das suas roupas chegavam até o chão, né, para tentar dar uma de santo, né, mas por dentro eles eram lobos roubadores, né. Então os discípulos apontaram e disseram: "Ó, não sejam como eles, que querem ser mestres, né, que querem ser tutores, né, que gostam de ser chamados de pai, quando o pai, o único que nós devemos chamar e considerar como pai, é o Deus nos céus." Certo? Então, vamos para a próxima pergunta, que eu queria que o Leandro pudesse ler o texto aí. Sendo servos, perante quem nos tornamos responsáveis em assuntos de fé e culto, né? Sendo servos, perante quem nos tornamos responsáveis em assuntos de fé e culto, né? Leandro, leia para a gente, né, Romanos 14 e o verso 4. O que é que diz lá? Diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Aqui o texto é bem claro, né? Ele diz: quem és tu, né, para julgar os servos alheio, né? Ok. Romanos 14, versículo 4, né, fala sobre a tolerância para com os fracos. Aqui o título está assim, né? A tolerância para com os fracos na fé. Então, a gente não deve ser medidor, né, nem julgador, nem fazer com que os outros façam a nossa vontade. Não. Cada um tem a sua consciência e faz de acordo com a sua consciência, né, acusando e se defendendo-se, como diz lá em Romanos capítulo 1. Né? Versículo 3 de 14 diz assim: quem come não despreze o que come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio, para seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Uns faz diferença entre dias e dias, outros julga iguais todos os dias.
cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Né? Aqui, Paulo está falando na questão do julgar. Né? A gente não deve estar julgando, né, de acordo com o que a gente entende como verdade. Né? Porque às vezes o entendimento não chegou para aquela outra pessoa. Ele não entende assim. Né? Mas se você acha que ele está errado em algum ponto, em algum assunto, cabe a você ir lá e instruir, né? Ensinar. A palavra de Deus diz como, né? A palavra de Deus nos instrui como, né? E assim ensiná-lo. Se ele quiser continuar no erro, aí é problema dele para com Deus, né? Então, ele vai ser julgado pelaquilo. Mas enquanto não, né? Se você não falou nada, se a consciência dele não acusa de que tal coisa que ele está fazendo é errado, então por que você o condena? Né? Porque você julga, né, como um réu de morte, né? Então, é sobre essas coisas que a gente deve ter bastante cuidado. Hoje, nós temos só 9 perguntinhas. A gente já está terminando. A gente tem mais 2 perguntas para finalizar e a gente vai para as considerações finais. Novamente, eu vou pedir para que o Leandro possa ler e eu faço outra pergunta, né? Servos de quem não devemos ser? Servos de quem não devemos ser? Leandro. Certo, Gris. E a resposta para essa pergunta se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 23. E nos diz assim o Senhor: por preço fostes comprado, não vos tornei escravos de homem. Então aqui o texto é brincado, né? Que a gente não seja escravo de homens, né? Que a gente foi comprado por um alto preço, né? Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Muito bem. Muito bem. Os métodos de Satanás sempre convergem para o fim, tornar os homens escravos dos homens, né? E assim separá-los de Deus, destruir a fé em Deus e expor o ser humano à tentação e ao pecado. A obra de Cristo é libertar os homens, renovar-lhes a fé, guiá-los à voluntária e fiel obediência a Deus, né? Deus não obriga ninguém a segui-lo, quanto mais os homens, né? Mostra o caminho, né? Mostrar o caminho, né? Mas o objetivo de Satanás é tornar os homens escravos dos homens, né? Nem Deus, né, quer ele fazer de seu escravo, né? Deus os considera como filhos, né, amados, em que dá o livre arbítrio para que a gente possa seguir ou não seguir, se assim a gente o quiser. Mas, né, sempre a gente fala aqui, você será escravo das consequências, né? Porque Deus é sabedor, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é bom e o que é mal para o ser humano, né? Ele criou, né? Se você cria algo, você sabe como funciona aquilo, mais do que ninguém, não é verdade? Cada pecinha, né? Então, Deus criou o ser humano, instruiu como ele deve viver, deixou a Bíblia como manual de instrução, e se você sai de fora desses padrões, você acaba sofrendo as consequências. O único Deus a quem nós devemos seguir, Deus né? é amor, mas também é justiça. É né? justiça também, né? Essa é a parte que a gente mais esquece, né? Que Deus é justiça também. Uhum. Até o próprio Lutero aqui, você encontra na História da Reforma de Abugner. Eu não sei ler esse nome, mas é mais ou menos isso aí, né? Editado por M. Lloyd Simmons, livro 7, capítulo 1. Diz assim: é contrário à vontade de Deus que o homem se submeta ao homem naquilo que concerne a vida eterna. A submissão em espírito é o culto verdadeiro e e deve ser prestada somente ao Criador. Né? Por que a gente está falando sobre esses assuntos? Porque nesses últimos tempos, né, os homens vão querer fazer os homens de escravos, né? Principalmente o nosso governo. Né? Ali será emitida uma lei, diz lá no Apocalipse capítulo 13, em quem não seguir essa lei não vai poder comprar nem vender, né? Então vai oprimir aqueles que não quiserem obedecer. Ora, se uma boa parte da população acha que tais atitudes e leis não são justas perante Deus e a sua consciência e a sua liberdade de religião, né, eles
eles têm que ter esse livre-arbítrio, né? Deles quiserem seguir ou não, né? O homem nenhum não pode impor, né? Por mais autoridade que ele esteja, né? Como a gente viu na semana passada, ele não pode oprimir dessa forma, né? Não pode se contrapor às leis de Deus, né? Porque quando uma lei governamental, né? Uma lei de um país, ela aflige com as leis de Deus, antes importa obedecer mais a quem? A Deus do que aos homens, como a gente viu a semana passada, né? E a última pergunta para a gente finalizar é: onde deverão todos finalmente comparecer para prestar contas? Onde a gente vai comparecer para prestar contas, Leandro? Leandro, leia para a gente 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 10, para a gente finalizar. Certo, Grace. Nos diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui nós vamos, no tempo do final, comparecer, né, perante o tribunal celeste, né? E vão ser julgados pelaquilo que a gente proporcionou aqui na Terra, né? Exatamente. Então importa que todos nós compareçamos, né, perante o tribunal de quem? De Cristo, né? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do quê? Do corpo, né? Por meio do corpo, né? Visto que a religião é assunto individual e cada indivíduo terá que prestar contas de si mesmo a Deus, segue-se que não deve haver constrangimento nem obrigatoriedade em assuntos religiosos.